Boa tarde. Os conflitos no Oriente Médio, Israel, Palestina, hoje ganham as manchetes, a cobertura do mundo todo. Você tem questões geopolíticas intrincadas, questões humanísticas intrincadas. Nós já trouxemos representantes da Palestina para colocar o ponto de vista palestino, e o nosso entrevistado hoje é o André Lages. Ele é cientista político, diretor executivo da Stand White House Brasil e doutorando da Universidade de Córdoba. Boa tarde, André. Boa tarde, Luiz. Prazer estar aqui. Eu queria que você explicasse primeiro o que é essa organização, André. É uma organização sem fins lucrativos que tem o foco de ensinar as pessoas a respeito da história do Oriente Médio e de Israel, uma visão que possa encontrar também soluções pacíficas na qual Israel tenha a sua legitimidade de existência como lar nacional do povo judeu. Ela não é partidária e nem politizada fora de Israel, no sentido de ele não protege uma linha política de Israel, nem para cá e nem para lá. Então, as discussões internas que existem em Israel sobre assentamentos ou processos de paz, ou entregar metade de Jerusalém, não entregar, o Stand With Us, ele não emite opinião, ela é neutra nisso, ela apenas protege, obviamente, um processo de paz com os vizinhos em Israel, não só os palestinos, mas os países que não reconhecem ainda Israel. E ela acredita que a educação é o caminho da paz, né? Existe muita falta de conhecimento a respeito desse assunto no mundo, e a gente trabalha para poder diminuir os preconceitos, tanto de um lado como do outro, que a gente acredita que isso é uma gasolina para ódios gratuitos e transforma essa relação num fla-flu. Quando você fala, por exemplo, representantes palestinos para colocar a visão palestina, representantes, no caso de Israel, eu acho que mais do que a gente representar o fato de Israel ter o direito de existir, a gente representa, acho que a única solução que possa trazer a paz. Nenhuma solução de destruir um ao outro vai trazer a paz na região. Israel não vai deixar de existir, e nem os palestinos. Então, não tem solução senão um acordo de paz entre os dois. É isso que a gente acredita. Você morou em Israel também? Morei 10 anos em Israel, estudei lá, fiz mestrado lá, fiz exército também. Agora moro no Brasil, faz de volta já 6, 7 anos, e estou cursando doutorado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Córdoba, na Espanha, com foco no processo de paz entre palestinos e israelenses. Esse conflito de agora, a que se deve? É uma série de coisas, né? O conflito, o motivo, assim, a gente tem causas e tem motivos, né? Então, causas, existiram algumas coisas que aconteceram de abril para cá, né? Em Jerusalém, principalmente. Então, a primeira coisa que eu me lembro, de 14 de abril, foi um vídeo no TikTok que viralizou de um grupo de poucos árabes palestinos que são residentes da cidade, que saíram em ônibus e nas ruas e se filmaram esbofeteando judeus ultra-ortodoxos, que é uma população um pouco mais introspectiva, que não esboça muita reação. Eles postaram no TikTok, acabou viralizando, e foi para a mídia de Israel, a mídia de Israel publicou no jornal, no prime time deles, e acabou causando aí a revolta dos israelenses. Obviamente, isso foi condenado por várias partes políticas do país, aqui é um grupo de judeus mais conservadores e mais radicalizados, que não é muita gente também, do outro lado. Então, é um grupo de algumas centenas de pessoas que foram protestar contra a população árabe em geral, lá em Jerusalém Oriental, em pontos de fricção na cidade de Jerusalém, que tem pontos onde tem aí, perto da Cidade Velha, onde tem bairros árabes de um lado, bairros da cidade ocidental do outro, e acabou protestando, teve chamados aí de morte aos árabes e tudo mais, e obviamente isso também enfureceu de novo o outro lado, que foi protestar contra esse protesto de judeus, e a polícia no meio tentando conter que os dois não se encontrassem, para não dar briga.
e a polícia acabou prendendo, né, pessoas dos dois lados. Mas a polícia prendeu pessoas dos dois lados usando, obviamente, às vezes, força física. As imagens começam a se espalhar da força física usada com os árabes, mas eles usaram força física com judeus também. E essas imagens começaram a circular, começou a trazer mais protestos. Aí agora contra a polícia, e não contra os judeus que estavam protestando. E ao mesmo tempo, em paralelo, teve esse problema jurídico no bairro de Sheikh Jarrah, que é uma questão jurídica complexa, de duas casas, onde moram palestinos, que são residentes de Jerusalém, e o terreno das duas casas foi comprado por duas organizações judaicas, uma Ashkenazi e uma Sfaradi, em 1875. Os judeus moraram lá até 1948, no bairro que então era conhecido para os judeus como Shimon HaTzadik, que é o nome de um estudioso judeu, e aquilo foi conquistado pela Jordânia na Guerra de Independência de Israel. Então, os judeus foram expulsos, assim como teve expulsões de árabes dentro de Israel, e pessoas que fugiram por causa da Guerra de Independência, que demorou um ano para acabar, e a Jordânia, com aquele terreno vazio de pessoas, com casas vazias, construiu mais casas com a ajuda da Agência de Refugiados para os Palestinos, a UNRWA, e colocou refugiados palestinos para morarem ali. Mas eles não deram posse de terra para eles, a terra era a soberania, de uma certa forma, para a Jordânia era jordaniana, para o mundo era um território em disputa. E o que aconteceu foi que essas pessoas pagavam um aluguel lá simbólico para a Jordânia, e ficou na mão dos jordanianos aquele terreno de 49 a 67. Em 67, Guerra dos 6 Dias, a Jordânia entra na guerra no 4º dia, ataca Israel, Israel conquista Jerusalém Oriental e a Cisjordânia da Jordânia, e aí a soberania da região passa a ser controlada por Israel, e aí Israel vai anexar Jerusalém Oriental. Então, pela lei de Israel, a Jerusalém Oriental vai ser parte do território israelense de acordo com a lei de Israel, não a Cisjordânia. E aí, essas organizações judias lá atrás que compraram, venderam os direitos desses terrenos para organizações israelenses de colonos israelenses que têm interesse de trazer judeus para morarem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. E eles começaram, através da justiça, tentar conseguir reaver a posse desses terrenos. E como o terreno juridicamente é deles, porque eles compraram o direito da primeira organização, eles entraram na justiça em Jerusalém para tentar chegar a um acordo com a família que mora lá desde 48. Muitas famílias chegaram em acordos, muitos desses acordos milionários, e saíram. Outras não quiseram sair por ideologia. E é justamente esse o problema que tem aqui. São duas famílias em duas casas, algumas 6 famílias em 2 casas, que não queriam sair. A corte israelense falou que tem que chegar a uma solução, ordenou as partes a chegarem num acordo, e o negócio foi para a Suprema Corte e gerou protestos no bairro. A questão aqui é que tem um monte de simbolismo aí. Aparentemente, para uma pessoa que não conhece muito do assunto, Luiz, parece que é uma questão jurídica, que nem a gente está falando aqui num terreno em Santo André, que tem lá um cara comprou, um cara chegou, tá não sei o quê, e resolve. Só que aqui a gente tem um simbolismo. A gente está falando de Jerusalém, a gente está falando de Jerusalém Oriental, a gente está falando do bairro que tem o nome de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah era o nome do médico do Salahuddin, que é o grande conquistador árabe, que conquistou o Jerusalém dos Cruzados. A rua principal do bairro é Salahuddin, então tem um monte de simbolismos aqui importantes para as pessoas dali. E aí o que acontece? Esse tipo de específico, porque eu acho que conflito palestino-israelense é conflitos no plural. Eu acho que, particularmente, essa parte do conflito atrai pessoas de que opostos antagônicos aqui, de pessoas que discordam radicalmente uma das outras. Então, você tem um lado palestino que não quer sair do bairro de jeito nenhum, porque aquilo lá tem que voltar a ser controlado pelos árabes palestinos, um dia no futuro Estado, e judeus israelenses que acreditam que aquilo não tem que ser cedido. E aí tem gente no meio entre essas duas populações que acham que não, entendeu? Mas quem está protestando contra esse problema jurídico são essas duas populações. Então levou deputados árabes da lista árabe unificada, que muitos deles inclusive apoiam o terrorismo, que são parlamentares israelenses, a protestar, e levou a extrema-direita israelense, que é 2 deputados, a irem protestar contra.
inclusive transferiu o seu gabinete para uma tenda lá no meio da rua, no meio do bairro. Isso gerou um fervor muito grande de protestos, a polícia no meio, cadeira voando, pedra voando, agressões, agrediram um rabino em Yafo, do lado de Tel Aviv, começa a ter um monte de coisa, e aí o Hamas, querendo ter o protagonismo de tentar falar, eu estou aqui para proteger os interesses palestinos. As eleições palestinas canceladas pelo Mahmoud Abbas, já depois de 12 anos, quase 10 anos sem eleições, ele tinha que ter terminado o termo dele como presidente da Autoridade Palestina em 2011, então em 2021. O Hamas, querendo ter o protagonismo de uma autoridade palestina enfraquecida, falando, eu vou proteger os interesses de Sheikh Jarrah, eu vou proteger os interesses de Jerusalém, e os protestos já estavam caminhando para a esplanada das mesquitas, porque estava no Ramadã, últimos 10 dias do Ramadã, palestinos, a maioria estava indo rezar na esplanada, né, que cabem milhares e milhares de pessoas lá dentro, mas 200 estavam indo para protestar, e são fichados. Então, esses 200 não puderam entrar. A polícia de Israel bloqueou. Então, e esse bloqueio gerou: Israel proíbe palestinos de entrarem na mesquita para rezar no Ramadã, quebra do status quo. E aí o Hamas jogou foguetes em Jerusalém. Israel respondeu. Eu acho que o Hamas calculou errado. Eles não achavam que Israel ia começar uma operação de larga escala. E aí, obviamente, o Hamas começa a tirar foguetes, Israel começa a responder, e a gente, né, a partir desse ponto, a gente entra na mesma coisa que aconteceu nas últimas 3 vezes. Tem algum motivo que Israel faz alguma coisa. A última vez, em 2014, eles mataram 3 adolescentes na Cisjordânia. Eles disseram que não eram eles, mas depois que encontraram corpos, eles assumiram. Israel, depois que eles 3 jovens somem, Israel, durante 2, 3 semanas, entrou na Cisjordânia para procurar os corpos, ou eles vivos, e aí o Hamas falou, não, Israel está infringindo a soberania da Cisjordânia, onde tem territórios palestinos, onde tem as cidades palestinas, a gente vai responder a essa agressão. E eles começaram a jogar foguetes em Israel. E aí Israel respondeu e começou a guerra de 2014. Então, a mesma coisa agora. Eles responderam o que estava acontecendo em Jerusalém, e começou essas batalhas. Deixa eu entender uma coisa aí, que eu morei durante muito tempo aqui num bairro onde conviviam judeus. Eu lembro uma vez entrar num café e uns 3 patrícios seus me chamaram lá, falaram, você conhece aquela música do Jacó, do Sérgio Bittencourt, naquela mesa está faltando ele? Sabe por quê? Porque a casa para o judeu, o café da manhã com a família é sagrado. Eu falei para os árabes também, para os mineiros também. E, quer dizer, você tem um caso lá, apesar de você ter toda uma tradição histórica lá em relação às casas lá, você tem um caso objetivo de uma família que está lá desde os anos 40, que criou os filhos, que criou... Quer dizer, o Estado israelense, como um poder estatal, ele não tem instrumentos para administrar questões dessa natureza. A partir disso, você vai evoluindo até chegar não digo nem guerra, porque a desproporção de força é grande. O que falta lá? Será que não há também da parte do primeiro-ministro o álibi da guerra também? Eu acho que é o seguinte, Luiz, eu acho que são algumas questões, tá? Que eu acho que são, às vezes, complexas de entender. Primeiro, em relação especificamente a essa parte jurídica, né, dessas 2 casas, o governo executivo já tinha dito, essa é uma questão jurídica, a gente nem tem como intervir. E como qualquer democracia liberal que tem uma divisão de poderes, é muito complicado o governo executivo intervir numa questão judicial de terreno, porque não tem nada, não encontra, não tem como. As instituições em Israel são fortes, não tem como o primeiro-ministro agora tomar uma decisão executiva e bloquear uma ação judicial, para cá ou para lá. Tanto que ele está sob investigação, quer dizer, se ele pode cancelar uma ação judicial, ele poderia cancelar o próprio processo, né, que ele está sofrendo em Israel, 4 processos por quebra de confiança, corrupção, tráfico de influência e por aí vai. Então, você tem aí uma estrutura democrática em Israel que, às vezes, ela funciona para bem, às vezes ela funciona para mal. Assim como em qualquer democracia, elas não são perfeitas, né? Mas é preferível a democracia do que a mais perfeita das ditaduras, como dizem, né? Entre aspas. Então, isso é uma coisa. Acho que a segunda coisa, que aí leva assim ao conflito, como se fala assim, mas as forças desproporcionais, etc. e tal.
Veja bem, Israel não tem um exército que tem por causa do conflito com os palestinos. Israel construiu um exército que foi desenvolvido ao longo de 70 anos por causa das ameaças de destruição dos países árabes, coisa que não tem mais, né? Na guerra da década de 40 até as décadas de 70. E a força militar israelense ela serve, acho que hoje em dia, principalmente para evitar um ataque ao país por forças relativamente maiores em números, né? O Egito, durante muitos anos, teve mais tanques, mais aviões e mais soldados e mais dinheiro do que Israel, né? A população egípcia é 10 vezes maior que a de Israel. A Síria tem, sempre como ditadura, poderia colocar muito mais dinheiro no exército do que Israel poderia colocar, porque é mais fácil para um ditador decidir esse tipo de coisa. Agora, o que Israel tem de exército significa que ele está usando tudo que ele tem à sua disposição para lutar contra o Hamas. Ele está usando aí 5%, 10% de força física para tentar atingir o Hamas da melhor forma possível e evitando o máximo possível que morram civis. Infelizmente, isso não é possível evitar 100%, né? Agora, o que eu acho que o mais importante de tudo isso, que aí eu dou uma visão de reflexão, é que Israel não ocupava nenhum pedaço de terra do que nós conhecemos como territórios palestinos, ou territórios que os palestinos têm demandas de estabelecer um Estado palestino, que nós conhecemos como faixa de Gaza e Cisjordânia, até 5 de junho de 67. E mesmo assim, mesmo sem Israel ter invadido esses territórios em defesa, porque até a Guerra dos 6 Dias não foi Israel que iniciou, não havia paz. Então, o problema não é... Se não havia paz e Israel não estava lá dentro, então a gente tem que ir ao ponto... Acho que é o ponto... ao marco zero, ao marco zero do conflito, que não é 67, e sim 48. Mas a criação de Israel não é entendida. André, se a gente for invocar conflitos históricos e tudo aí, então, a gente estaria os cruzados aí investindo contra os muçulmanos aí. O que eu estou colocando hoje, o que Israel coloca, que é a civilização representada pela democracia israelense contra a barbárie. Agora, a civilização, se ela usa 5% da força ou 6%, é porque é mais do que suficiente, efetivamente. Por exemplo, você tem uma imprensa americana que nunca foi hostil a Israel, e os relatos que a gente vê de lá é de população civil bombardeada, crianças mortas. Por que se chega a esse ponto? Olha, eu pela minha visão assim, como especialista em política israelense e em segurança nacional, que foi o meu foco de estudos, é um interesse nacional israelense que a faixa de Gaza e a Cisjordânia prosperem, não tenha pobreza e tenha sucesso comercial. É interesse nacional de Israel. É interesse nacional de Israel em relação à segurança e é interesse de Israel em relação à parte comercial. A Cisjordânia compra de Israel 2 vezes mais do que o Brasil compra de Israel em produtos. E eu acho que nesse sentido, qualquer primeiro-ministro, seja ele de esquerda israelense, de centro, de direita, ele vai sempre preferir estabilidade nas regiões de Gaza e Cisjordânia do que uma guerra. Pode ser que o primeiro-ministro empurre com a barriga relações com as negociações de um acordo final por questões políticas? Pode ser. Não é fácil para um primeiro-ministro israelense fazer uma oferta, porque a população de Israel está, de uma certa forma, não acredita que o outro lado tem um parceiro que queira realmente encerrar o conflito. Agora, por outro lado, dizer que Israel tem interesse num conflito armado, eu não vejo nenhum benefício para Israel num conflito armado. Israel está gastando dinheiro, depois de ter uma crise econômica de 30% de desemprego, não é benéfico para nenhum primeiro-ministro entrar em guerra, que ele sabe que não tem uma vitória clara, porque não tem como ganhar uma vitória clara. Uma vitória clara no Hamas significa assim, conquistar a faixa de Gaza e acabar com o Hamas é impossível. Os Estados Unidos lutou 10 anos de guerra com a Al-Qaeda também existe ainda. Guerra contra o terrorismo ela não é vencida no campo de batalha, é vencida na opinião das pessoas. Você tem como acabar com a infraestrutura de um grupo terrorista, mas você não tem como acabar com a ideia de um grupo terrorista. Então, o Hamas ele pode perder trocentos mil foguetes. Os líderes do Hamas vão perder as casas, mas eles não vão perder a ideologia. E, nesse sentido, eu não acho que é de interesse de Israel lutar uma guerra, mas Israel tem que se defender se ele está sendo atacado. Está sem som.
deixa eu colocar um ponto aí relevante, quando você fala do conflito entre poderes. Aí, evidente que você tem uma decisão judicial que vai impactar relações políticas, que pode levar a guerras. Você tem todo um processo de trazer judeus de fora e colocar no lugar de palestinos que estão lá há décadas naquelas casas. Evidente que dentro de uma democracia... Que judeus de fora? Que judeus de fora? Lembra que a terra foi comprada... Mas peraí, mas a terra, aquele terreno específico foi comprado por judeus em 1875, quando Jerusalém tinha 10 mil habitantes e a maioria eram judeus. A gente tem, dentro do conceito jurídico, a gente tem questões como uso capião e tudo, senão as terras aqui do Brasil seriam devolvidas aos índios. Concordo plenamente, estou dando um contexto. Jerusalém, em 1860, era só a cidade velha, com 10 mil habitantes, 60% de judeus, e o primeiro bairro fora das muralhas de Jerusalém Velha foi o bairro de Montefiore, construído por um empresário judeu em 1861. Então não é uma questão de judeus de fora, não eram judeus de fora. Existiam judeus de dentro da região que estavam há gerações e gerações lá dentro e estavam necessariamente, não estavam necessariamente vindo de fora. E muitos judeus que vinham de fora eram refugiados, estavam sendo expulsos de outros lugares. É muito recente, para dizer da coisa. Então, mas vamos pegar. Se for pegar a parte histórica pode justificar tudo. Se teve matanças lá no século XIX, eu posso justificar. Eu estou colocando o quadro atual. É o seguinte: se você tem um governo, pegando especialmente o primeiro-ministro, que tem a senioridade, ele vai conversar com o Supremo, ou seja que for, para mostrar consequências de atos, ou vai criar alguma alternativa para evitar o conflito. O que acontece nas relações do primeiro-ministro? Ele tem... Quando se fala em ultradireita, ele não representa essa ultradireita aí? Não, ele não representa a ultradireita, ele dialoga com ela como... Todos os países têm a extrema-direita, infelizmente, e eu acho que a extrema-direita israelense ela é pequena perto da extrema-direita alemã, austríaca, francesa, Le Pen e todas essas extremas-direitas que a gente tem visto aí, fazendo... A Áustria hoje tem a coalizão com a extrema-direita. Eu acho que a extrema-direita ela é barulhenta, assim como toda a extrema-direita no mundo. Eu acho que ele não dialoga, mas, ao mesmo tempo, eles ganharam aí algum tipo de tração que fez com que eles conseguissem eleger 2 deputados, porque eles estão tentando entrar no parlamento já há anos, e algumas vezes, em algumas eleições, a comissão eleitoral israelense não deixou eles concorrerem, né? Cancelou 2 partidos e uma vez cancelou 2 deputados, e cancelaram, eles não puderam concorrer. E eles conseguiram ganhar agora 2 cadeiras porque eles entraram dentro de outro partido, fez uma coalizão. O partido de extrema-direita fez uma coalizão com outro partido. Agora, de uma certa forma, ninguém imaginou que tudo ia acontecer ao mesmo tempo. Você tem o fim do Ramadã, o negócio judicial, o negócio que aconteceu com o TikTok, que eu falei antes, né, dos esbofeteamentos, os protestos em Al-Aqsa, e, obviamente, o que sim aconteceu foi o Netanyahu ligou para o deputado de extrema-direita que estava lá protestando no bairro árabe por causa da questão judicial e falou: sai agora do bairro, vão jogar foguetes em Jerusalém. Não deu algumas horas, o Hamas jogou foguete em Jerusalém. Mas ele tinha informação da inteligência horas antes, mas a decisão em Gaza já estava tomada. A questão, Luiz, é que, assim, justificável ou não justificável, eu particularmente acho que a família não deveria sair daí, concordo com o Zucapião, é sensível, as pessoas que estão lá, têm todas as memórias, são refugiados, assim como tem tiveram judeus refugiados, etc. e tal, concordo plenamente, a gente tinha que ir lá para o lado humano, mas nada justifica o Hamas atirar 3.500 foguetes em civis israelenses. Isso não vai trazer paz para os palestinos e nem o Estado palestino. Eles não vão ganhar a guerra no míssil, eles sabem disso. Então, mas vamos pegar objetivamente aí, você tem o Hamas de um lado, Israel destruindo edifícios inteiros lá, jogando na população. Ele pode alegar, não, mas o Hamas está infiltrado na população. Mas isso aí é uma legitimação de você bombardear edifícios e locais habitados? Eu vou dar eu vou falar como cientista político que conhece a lei internacional em relação à guerra. A Convenção de Genebra fala
que qualquer localidade, a gente pode não concordar com a Convenção de Genebra, tá? Todo mundo está disponível, tem a opção aqui de não concordar, só que a gente não pode trocar os fatos. Todo mundo tem direito às suas próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Então, fato, é só abrir lá, está lá escrito. A Convenção de Genebra fala: qualquer localidade que esteja contribuindo, qualquer localidade ou pessoa que esteja contribuindo de alguma forma para um conflito armado, que é outro nome bonito que a gente dá para a guerra, isso se transforma num alvo militar legítimo. O Hamas, ele opera de forma assimétrica. Ele infiltra a casa do familiar lá, ou a casa do cara do Hamas, ele também opera de lá, ele atira de lá, ele guarda armas lá, e lá está a família dele. Aquilo, pela Convenção de Genebra, é um alvo militar legítimo. Se Israel tem que ponderar ou não ponderar, atirar, eu, pela minha experiência que eu tive, Israel pondera. Eu vi com os meus olhos centenas de alvos serem cancelados porque tinha civis em volta, e isso é visto não 2 dias antes, isso é visto na hora que aquele alvo está sendo planejado a ser destruído, que ele está sendo usado para jogar foguetes. Então, claro, a decisão de Israel de atacar determinados prédios, sim, prédios não, é uma decisão estratégica militar israelense que eu não estou lá, não tenho como saber o que eles estão vendo na hora, e nem nós aqui temos esse conteúdo para a gente poder julgar. Fato é, o Hamas, é conhecido isso, o Hamas opera, o maior centro de comunicação do Hamas está embaixo do hospital Shifa, em Gaza. É dentro do hospital, no subsolo. Isso é conhecido. Israel poderia destruir o hospital? Poderia, mas Israel decide há muitos anos não fazer isso, porque é o maior hospital de Gaza. Vai criar uma crise humanitária. O prédio da televisão, onde está a Al Jazeera e a Associated Press, a decisão que levou Israel a fazer isso provavelmente foi discutida entre as pessoas por várias e várias horas se valia a pena ou não valia a pena. E eles certificaram que ninguém morreu. E realmente, nesse prédio, ninguém morreu, ninguém ficou ferido, nem os terroristas, porque eles saíram horas antes, porque Israel avisou, certificou, isolaram a área para derrubar o prédio. Agora, tinha lá a central de inteligência do Hamas. Não tem como uma Associated Press ou Al Jazeera operar em Gaza sem o aval do Hamas. Agora, com todo esse cuidado, como se explica? Deixa eu só te dar eu só queria falar o seguinte: se você, Luiz, como jornalista, acredita que mesmo que seja legítimo, é errado moralmente, por exemplo, tá? Pode ser legal pela lei internacional, mas você acha errado moralmente ou eticamente que Israel destrua um prédio onde está localizado essas duas agências, mesmo que ele está sendo usado pelo Hamas? É seu direito, é sua opinião, não sei o quê. O que a gente não pode negar é que o Hamas operava do mesmo prédio. Agora, com todo esse cuidado, como é que se justifica tantas crianças mortas? Olha, Luiz, guerra é caos e é muito difícil evitar 100% mortes de civis em guerras e é lamentável. Ninguém comemora em Israel que está morrendo civis palestinos. É triste, entristece a todos. E assim, o que você faria se estivesse no lugar do primeiro-ministro de Israel? Você sentaria em silêncio, esperaria o Hamas decidir parar de atirar foguetes? Não, eu faria uma outra coisa, pegando o que você me falou sobre a influência do Hamas. Você falou, tem que convencer, você só tem uma organização dessa atuando porque a população acredita nessa organização. Se essa organização, partindo da hipótese, da narrativa, que ela iniciou a provocação, Israel reagiu, derrubou prédios, matou crianças e tudo, fortaleceu junto à população o sentimento de revolta que legitima o Hamas. Será que essa estratégia de Israel é para levar a paz ou porque a guerra interessa a Hamas e interessa ao primeiro-ministro? A gente volta ao que eu falei antes. A revolta da população, o ódio da população não necessariamente está ligado com a guerra, porque antes de Israel atacar qualquer pedacinho da faixa de Gaza, antes de Israel entrar na faixa de Gaza 67, essa mesma revolta, essa mesma rejeição à existência de Israel já existia antes de Israel entrar lá. Então não é o que levou o ódio a Israel. O que levou o ódio a Israel está na narrativa de que existem pessoas lá que não acreditam que os judeus têm direito a um lar nacional naquela terra. Mas vem cá, em 67 já tinha esse ódio. Israel está lá desde 67, criou um Estado, um dos mais poderosos do mundo, com uma ciência fantástica, com uma tecnologia fantástica, e não diluiu esse sentimento. O que significa? Que a civilização não tem instrumentos para... Mas não é a responsabilidade de Israel diminuir esse sentimento dentro dos territórios que eles não controlam. Quem controla o sistema educacional de Gaza é o Hamas. Se o Hamas está desde 2007 educando crianças
e vendem a ideia de que os judeus comem pedra e bebem sangue de crianças, eles vão continuar acreditando nisso. A educação é tudo, você sabe disso. Se você vai em lugares onde, se você vai em centros do Ku Klux Klan nos Estados Unidos, dos supremacistas brancos, e você pega a educação que eles dão para as crianças, a criancinha de 10 anos já é racista porque ela foi ensinada a ser racista. E você tem que mudar a educação. Agora, a gente tem que também saber criticar quando a educação é de extrema-direita, quando a educação é extremista islâmica, quando a educação é extremista judaica. O que acontece em Gaza é uma educação extremista. O que acontece em partes da Cisjordânia é uma educação extremista. E se você continuar alimentando gerações atrás de gerações que os judeus estão atacando a mesquita, quando eles não estão, quando os judeus estão tentando derrubar o Domo da Rocha, quando eles não estão, ou quando os judeus não têm direito nem a estar em Tel Aviv, que é reconhecido por todos os países como território israelense, a gente tem um problema. Então, acho que assim, é óbvio que os esforços podem ser feitos, mais esforços podem ser feitos. A gente pode falar que o governo de Israel deveria estar o tempo todo fazendo esforços para chegar num acordo de paz, mas existe um limite de quanto Israel pode influenciar o outro lado se o outro lado não quer ser influenciado, né? Quando o Japão perdeu a guerra, ele deixou os Estados Unidos ajudarem ele a reconstruir o Japão e a se transformar num país pacífico, quando eles foram, por muitos e muitos anos, um dos países mais agressivos do planeta, matando milhões de pessoas, inclusive na China. Quando a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha decidiu mudar o processo educacional dos alemães. Enquanto que os palestinos, e eu não estou agora criticando ao povo palestino, mas a liderança palestina, quando os palestinos decidirem mudar o sistema e fazer uma meia-culpa e uma autocrítica para eles mudarem o sistema educacional deles, para que existam novas gerações que estejam dispostas a aceitar o outro, aí sim a gente vai ter uma população que você pode conversar. Porque, mais uma vez, na história, não tem nenhum exemplo de um Estado livre preferindo a guerra do que paz, quando está numa batalha com o Estado policial, que nem o Hamas é em Gaza. Então, o que você propõe especificamente, já que, digamos, uma das missões da sua organização é buscar a pacificação, quais são as propostas para desarmar os dois lados? Bom, vamos colocar dessa forma. Acho que a única solução que a gente fala aqui é uma solução que os palestinos vão negociar com Israel, um lar nacional, um Estado para eles, com negociações de trocas de territórios para resolver a questão de Jerusalém, assentamentos e a questão dos refugiados. Só que o representante oficial do povo palestino, né, pelo menos da população palestina, é conhecida como Autoridade Nacional Palestina, dominada pelo presidente palestino Mahmoud Abbas. Ele não tem eleição lá há um tempo, então eu não sei quanto legítimo ele é visto pela população. A segunda coisa metade da população está sendo governada não por eles, e sim pelo Hamas. Então, acho que antes de chegar a um acordo que seja um acordo global, tem que resolver o que acontece com Gaza. Porque não adianta nada se assinar um acordo com Abbas, em Cisjordânia, ele não responde por Gaza, a não ser que você resolva primeiro Cisjordânia e depois você resolva Gaza. Você precisa separar os dois, mas não vão querer separar os dois porque são as mesmas pessoas. Então, falando agora de Gaza, tem 3 opções. Ou Israel entra em Gaza e acaba com o Hamas e domina Gaza de volta, e depois de um tempo Gaza foi excluída, as pessoas estão presas ou mortas do Hamas, são 30, 40 mil membros, o Jihad Islâmica são 15, 20 mil membros, fortemente armados. Depois você acaba com isso, você traz a autoridade palestina para Gaza de volta e dá armas para eles, e eles agora vão controlar a faixa de Gaza de volta. Quanto tempo demoraria esse processo? 1 ano? 10 meses? Não ia ser rápido. E Israel precisa entrar por terra. A legitimidade de Israel para entrar por terra no mundo, quase zero. O número de mortos alto. O número de soldados mortos israelenses, alto. Pressão interna de Israel, altíssima. Impopularidade do governo. Não dá. Israel nem tem um governo, agora está em governo de transição. Então, assim, chances dessa opção, quase zero. Segunda opção, o contrário. Israel faz um acordo com o Hamas, aceita a sua legitimidade como representante oficial do povo de Gaza. O Hamas concorda em abdicar o terrorismo, largar as armas e, em troca de ajuda de Israel, abrir o bloqueio e enfiar lá um monte de investimentos para melhorar a vida das pessoas de Gaza. Que, mais uma vez, não sou eu que estou falando,
São oficiais israelenses até que falam em jornais israelenses. É interesse nacional de Israel que a faixa de Gaza seja próspera e não um local dominado pelo terrorismo. É interesse nacional de Israel. E eu posso provar isso também com números. É interesse econômico e é interesse social. O Hamas teria que concordar com a exigência de se desarmar. Eles não vão concordar. Essa opção, chance de acontecer, quase zero. Eu até posso jogar para você, agora tem uma terceira opção, só mais um minuto, se me permitir, mas eu até posso jogar para você que talvez tenha alguém dentro do Hamas que até queira isso. Porque eles acho que depois de 88 para cá, 30 anos depois, eu acho que eles já entenderam que não vai rolar. Eles não vão conseguir destruir Israel. Mas eu acho que é impopular. Se eles falarem isso, eles vão ser julgados como traidores e podem ser mortos. Então, acho que essa opção não existe. Terceira opção e última opção, fazer agora um cessar-fogo, fazer um acordo de cessar-fogo e não agressão com Hamas, em troca de ajuda econômica para Gaza, etc. e tal, e esperar para um próximo conflito. O problema de Israel é esse. Israel, ao mesmo tempo que luta contra o Hamas, Luiz, deixou o Qatar entregar 40 milhões de dólares por mês em dinheiro para o Hamas em Gaza. E alguém questionou agora em Israel, um jornalista perguntou para um oficial, vocês estão dando mesada para o Hamas em dinheiro através do Qatar, não é dinheiro israelense, mas o cara pousa no aeroporto de Israel e vai de carro até Gaza com malas de dinheiro. Literalmente. Então, você está dando dinheiro para eles. E agora está atacando eles. Qual a lógica? Ele respondeu assim, quando tem sequestradores em um shopping com 3 mil reféns e as pessoas estão com fome, você manda pizza, os sequestradores vão comer primeiro antes das reféns. Então não adianta se você não der o dinheiro, Gaza colapsa. Então Israel permitia entrar o dinheiro, mesmo que estava indo para as mãos do Hamas. É um dilema que não tem uma resposta boa, tem a menos ruim. Eu só não entendi isso aí, porque nessa era de transações eletrônicas, por que entra mala de dinheiro? Porque para entrar dinheiro em Gaza precisa ser feito através da autoridade palestina, e a autoridade palestina brigada com o Hamas não transferia dinheiro para o Hamas, porque o Fatah e o Hamas estavam brigados. Tá, joia. André, obrigado aí por sua entrevista aí. Eu te agradeço aí a atenção. A gente manda um abraço aí. Obrigado, querido. Um abraço.